Números, capítulo 32 e o versículo 23 diz assim: E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. E nós lemos aqui do livro de Números sobre algo que elimina, destrói uma ilusão, uma fantasia que muitas pessoas têm a respeito do pecado. Ela é muito comum, talvez até passa que é despercebido, mas às vezes a ilusão é que tudo aquilo que é feito em secreto ou feito sem querer ou cometido muito tempo atrás, anos, décadas atrás, de alguma forma ficará secreto, de alguma forma ficará inconsequente, ou seja, não vai ter consequência nenhuma, vai ficar elas por elas, que vai ficar impune, que a distância do tempo, talvez a ignorância, talvez o motivo, de alguma forma, vai nos separar das consequências dos nossos pecados. E não é isso que a Bíblia fala. Lá em Lucas capítulo 12, no versículo 2 diz assim: Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Então não é isso bem que a Bíblia ensina sobre o pecado, sobre o que a gente faz, ou até o que a gente fala, muitas vezes. Em Gálatas 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então a Bíblia ensina que o pecado será descoberto mais cedo ou mais tarde, mas o pecado será descoberto. Quero hoje falar sobre o tema: o pecado sempre nos acha. O pecado sempre nos acha. Quero que você imagine na sua mente você fugindo do seu pecado. Você corre rápido, pecado está na cola. Você se esconde, pecado está na cola. Você sobe numa árvore, desce no buraco, vira uma curva, pecado sempre vai nos achar. Pode ser que você faça uma certa distância, mas ele vai achar. Pecado sempre nos acha. Que tipos de pecado? Quero hoje falar rapidamente sobre alguns tipos de pecado. Eu serei breve sobre cada um. Mas olhe comigo para Josué. Josué, lá no Velho Testamento, Josué capítulo 7. Vamos falar aqui sobre o pecado secreto. Pecado secreto. A gente leu aqui que Jesus falou em Lucas 12, que não há nada encoberto que não será descoberto. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre o pecado secreto. Josué 7, capítulo 20, a gente lê assim: E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Note como ele havia escondido o que ele havia roubado. Aqui foi quando eles começaram a entrar na terra prometida. E Deus disse: tudo que está na cidade é dedicado a Deus. Tudo. Conhece a história de Jericó? Jericó tinha muralhas enormes, uma cidade invencível, intransponível, mas Deus derrubou, deu a vitória, e Deus falou: tudo na cidade pertence a mim, vai ser dedicado a mim. Só que Acã viu o ouro, viu a prata, viu a roupa, cobiçou, levou para casa, enterrou embaixo da tenda dele.
E aqui fala, escondidos na terra, estão escondidos. Ele tentou esconder. Muitas vezes nós tentamos esconder. Ninguém viu, ninguém está sabendo. Mas Deus viu. Acã tentou esconder, mas foi descoberto. Você pode ir para o escuro, você pode trancar as portas, você pode fechar as janelas, mas sempre será descoberto, como nós lemos lá em Lucas 12. O Salmo 139, no versículo 7, diz assim: para onde me irei no teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer o inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. O sentido primordial desse salmo que eu li, a gente vê aqui que é justamente sobre ter a mão de Deus, Deus sustentando, Deus guardando, e é verdade. Deus sempre vai estar lá, sempre vai nos sustentar, sempre vai suprir, sempre vai tomar conta dos seus, é verdade. Mas Ele também está lá vendo. Ele não só está lá para abençoar, sustentar, encorajar e direcionar. Ele automaticamente está lá em tudo que nós fazemos. E note as várias referências que falam sobre o teu espírito. Para onde me irei do teu espírito? No Velho Testamento não era o caso, mas hoje, nessa época que vivemos das igrejas, pós-Cristo, antes do arrebatamento, o Espírito Santo, ele habita, ele cela. Então, mais do que nunca, nós como crentes, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nascidos de novo, temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, e ele ele é sujeito, ele é submetido a tudo aquilo que nós fazemos, vemos, tudo, que experimenta tudo. Então não tem como fugir. Não adianta você esconder, trancar a porta, desligar a luz, fingir, ninguém viu. Eu tenho outra tática, é fingir que ninguém viu. Se eu fingir que ninguém viu, ninguém viu. Mas mesmo que ninguém tenha visto, Deus viu. Deus sempre vê, sempre será descoberto. Ninguém viu o que Acã fez, mas Deus viu. E Deus falou para Josué, e Josué, por um processo de eliminação, chegou justamente a Acã. A mentira tem perna curta, é verdade. E o pecado mais curto ainda. O pecado tem perna curta também. Olha comigo em Gênesis 25. Gênesis 25, no versículo 32, nós vimos o pecado secreto, que sempre será descoberto. Então não é desculpa. Pastor, ninguém viu, ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo, mas não é desculpa. Isso não nos inocenta, não justifica e não nos tira as consequências. Não nos tira a consequência do pecado. Vamos ver agora sobre o pecado impulsivo, aquele pecado impulsivo. Versículo 32 de Gênesis 25. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse a Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Vocês conhecem a história? Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Se fosse pelo menos uma pizza de lombo canadense, né? Mas não, foi um prato de lentilhas, gente. Que absurdo. Pastor, o que é uma primogenitura? A primogenitura era parte da herança dos pais, no caso do pai, que iria para o primogênito. E automaticamente ele herdaria a metade de tudo que o pai tinha. A metade era do primogênito. Se tivesse mais 15 filhos, aquela outra metade ia dividir entre os 15. Se tivesse 2, entre os 2. Se tivesse 3, 4, 5, entre aqueles 3, 4, 5. Mas o primogênito levava a metade. Ele seria ao mesmo tempo o chefe da família, o patriarca, ele seria uma espécie de sacerdote, o conselheiro, juiz. Ele deteria autoridade sobre a família, ele assumiria o lugar do pai. Era uma grande coisa. Era uma grande coisa. E Esaú fez o quê? Ele pecou. Por quê? Porque no impulso, ele vendeu a primogenitura.
por um prato de lentilha. Se fosse um prato de ouro, não interessa. Se fosse um caminhão de ouro e pedras preciosas, teria pecado do mesmo jeito. O pecado não foi no preço, o pecado foi na venda. E ele pecou, mas foi impulsivo. Por que impulsivo? Ele estava com fome, ele chegou do campo, estava morrendo de fome. Então foi um impulso. Podemos dizer, foi algo passional, um sentimento forte. Hebreus 12, versículo 16 diz assim: e ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú foi chamado de devasso e profano. Não são coisas louváveis. Devasso, profano. Num instante, no momento de raiva, no momento de paixão, ou lascívia, ou inveja, ou impulso, ou no caso aqui, fome, desespero, momento de medo, momento de apreensão. E um instante, por um impulso, nós podemos pecar. Ah, pastor, mas é que eu estava com raiva. Não justifica. Qual foi o sentimento que Esaú teve para ser chamado de devasso e profano? Foi ódio, foi raiva, foi lascívia, foi vingança? Foi fome. Vingança é errado. Raiva é errado. É errado ter fome. Se for errado, eu estou pecando, porque eu estou com uma fome danada agora. Mas enfim, entenda, ele teve fome, gente. Não há nada de errado em ter fome. O problema é que ele deixou aquele impulso dominá-lo ao ponto, e existem impulsos muito mais fortes do que fome, que nos levam a pecar e a transgredir, e não é desculpa. Ah, pastor, é que você não sabe o que ele fez comigo. Não justifica. É porque ele me fechou no trânsito e quase bate em mim. Eu saí lá e dei um murro no nariz dele. Não justifica. Pecados impulsivos não são justificados. Não justifica. Podemos cometer pecado impulsivos e as consequências são as mesmas. E as consequências do pecado impulsivo, de um momento, de um instante impulsivo, não são momentâneos. Um pecado impulsivo, pecado de um instante impulsivo tem uma longa duração e não é desculpa. Gênesis 42, vamos dar um pulinho em Gênesis para o versículo 42. Nós vimos o pecado secreto, que a gente acha que ninguém viu, mas Deus viu. Tem o pecado impulsivo que a gente faz por um momento de impulso. E tem um pecado antigo. Esse é interessante. Em Gênesis 42, versículo 21, a gente lê assim: então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a sua angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Talvez se reconheça pela referência do capítulo e pelo teor da conversa. Aqui eram os irmãos de José, lembrando do que eles fizeram com seu irmão, onde 20 anos anteriores eles haviam vendido ele à escravidão. Ah, pastor, faz muito tempo que eu fiz isso. Pastor, eu fiz uma coisa, mas faz 30 anos. 30 dias, 30 minutos, 30 anos, não interessa. Aquele pecado antigo. Foram 20 anos desde que os irmãos de José o venderam. 20 anos. 20 anos, essa igreja não tem 20 anos. Então, Gabi, quando você é desse tamanho, pensa que eu esqueci, não. Eu estou sabendo o que você fez com 6 meses de idade. Eu estou sabendo. Pois é, 20 anos a Gabi não é nem nascida ainda. Pois é. O Júnior não era nascido ainda. Eu tinha alguns anos de idade apenas.
mas foram descobertos. Foram descobertos. Eles chegaram à conclusão, estamos passando por esse aperto. Eu não vou entrar na história agora, porque vai demorar muito, mas você conhece a história, aquele aperto todo que vai, vem, leva comida, não leva, é plantado o ouro, aí detém Benjamim, uma agonia danada. Eles disseram, estamos passando por isso. É porque 20 anos atrás a gente fez aquilo, ele pediu, ele implorou, o nosso irmão rogava-nos e a gente, será que aquilo ainda comia a consciência deles? Será que aquilo ainda incomodava? Ou pior, será que eles esqueceram? Se esqueceram, estamos se lembrando agora. E lembrando muito bem. Foram descobertos e Jacó, o pai, ficou sabendo de tudo. Jacó, na época então, já chamado de Israel. Então pode passar o tempo que for, o nosso pecado sempre nos alcança. Sempre. Não adianta fugir no relógio, fugir fisicamente, fugir na desculpa que foi um impulso, foi sem querer querendo. Pecados momentâneos têm consequências duradouras. Foi o caso aqui. Os filhos, isso aqui já voltando ainda para o pecado impulsivo um pouquinho, mas os irmãos de José estavam com inveja. E aquele momento de inveja, decidiram fazer aquela grande maldade. Frases como, o passado fica no passado. Isso não é verdade. O passado fica no passado, mas o passado nos segue. O seu passado não lhe define. Essa talvez é uma das bobagens maiores que eu já vi. O seu passado não lhe define. Claro que define. O que lhe define? O seu futuro? O nosso passado nos define. O nosso passado não nos condena, ou nos amaldiçoa, ou não nos tira a esperança. Concordo. Mas nós somos a soma, hoje eu sou a soma de todas as decisões e ações e atitudes que eu tenho tomado nos meus anos de vida. Quantos, pastor? Não interessa. Eu sou uma soma e você é uma soma daquilo. Então alguém fala que o meu passado não me define? Não deixe o passado lhe afetar. Seria bom, né? Vai dizer isso lá para o cartão de crédito. O meu passado, o que eu comprei, não tem nada a ver com isso. Passou. Não. O passado não passou. O passado passou, mas ele continua muito, muito presente na nossa vida. O que devemos fazer? Devemos controlar a carne para não ser vítima do momento. Não ser vítima do momento. Às vezes, em um momento, ou vários momentos, aquilo vai totalmente destruir ou construir a nossa vida. Evite situações, associações que nos levem à tentação, que nos levem ao pecado. Muito cuidado com isso. Juízes 16. Estamos vendo aqui alguns tipos de pecado. Primeiro foi o pecado secreto, o pecado impulsivo, pecado antigo. Esse outro pecado é um pecado muito pernicioso. É o pecado para agradar os outros. O pecado para agradar os outros. Juízes 16:16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vocês já adivinharam que aqui está falando sobre Sansão? Deus falou, você vai ter um poder sobrenatural, mas você nunca pode divulgar o motivo. Um dos motivos é porque ele era nazireu. Nazireu tinha esse voto.
Era um voto de Nazireu, havia certas condições, podia beber vinho, podia tocar em cadáver, podia cortar o cabelo. E Deus falou, o dia que você quebrar esse voto, não pode falar para ninguém. E nós sabemos que Dalila fez de tudo para importunar e torrar a paciência de Sansão. E Sansão resistiu, não contou. Mas se a gente lê aqui para agradá-la, e ela parar de desagradar ele, foi o que ele fez? Ele contou. Ele pecou. E o resultado foi que ele se tornou como um outro homem qualquer. E o resultado é que ele foi capturado, que ninguém conseguia capturá-lo. Ele foi capturado, sua cabeça foi raspada, os seus olhos foram arrancados, ele foi aprisionado e virou literalmente um burro de carga. Ele girava, ele empurrava a enorme pedra que moía o trigo. Foi isso, ele virou um animal de carga. Até que uma grande festa foi dada e ele foi trazido para ser exposto como um troféu. Eis o grande Sansão que ninguém capturava. Eis o grande Sansão que nos aperreava. E olha que ele, acorrentado entre duas pilastras, cego com seus olhos arrancados, virou um show, um espetáculo. Conhece a história? Ele orou para Deus. Deus me dê de volta a minha força mais uma vez. E ele, com sua força, derrubou as colunas, aqui estava acorrentado, desabou todo aquele salão e matou lá centenas de pessoas. Por quê? Porque ele cometeu um pecado para agradar aos outros. Pilatos, em Marcos 15:15, também pecou. Não deu a justiça devida a Cristo. Entendo, Cristo veio para ser crucificado. Mas Pilatos não estava fazendo isso para estar trabalhando dentro do plano de Deus. Ele negou justiça a Cristo, ele foi injusto com Cristo para agradar os homens. O fato que estava no plano de Deus não tira o mérito da coisa. Marcos 15:15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, ele queria agradar o povo. Soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Ele era juiz. Havia um homem culpado, comprovadamente culpado, notoriamente culpado, e havia Jesus, que ele mesmo falou, eu não encontro nada de errado com esse homem. Ele não cometeu crime nenhum, não fez nada fora da lei. Mas mesmo assim, para satisfazer a multidão, ele falou, solta o culpado e crucifica o inocente. Por que isso? Para satisfazer a multidão. Quantas vezes nós pecamos para satisfazer, talvez nós multidões, para satisfazer alguém? A única pessoa que devemos buscar satisfazer e agradar é Deus. Se para satisfazer alguma outra pessoa é preciso dissatisfazer ou desagradar a Deus, então não faça isso. E muitas vezes nós fazemos coisas e nós pecamos para agradar as pessoas, como fez Sansão, como fez Pilatos. Vamos buscar agradar a Deus e não a homens. Gálatas 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Um dos requisitos para ser um servo de Cristo é não querer agradar a homens, e sim agradar a Deus. Note algo interessante que Paulo fala aqui. Porque se estivesse ainda agradando aos homens. Então, houve uma época na vida de Paulo que ele buscava agradar aos homens. Quando ele estava afundado, atolado na religião, no caso do judaísmo,
Ele foi quem tomava conta das túnicas daqueles que apedrejaram Estevão, primeiro mártir. Ele fez aquilo para quem? Para agradar os homens. Ele fala aqui. Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. 1 Tessalonicenses 2,4. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Se você vai sair para pregar o Evangelho, evangelizar, testemunhar, e você vai fazer de tudo para não ofender ou desagradar os homens, então nem vá. Tem muita igreja, tem muito evangelho por aí que fala justamente isso. Que não fala a verdade dura. Que todos nós somos pecadores, que todos nós merecemos sim o inferno. Ah, pastor, você não pode falar isso. Eu tinha um amigo, eu não vejo há muitos anos, mas uns 17, 18 anos atrás ele veio visitar a igreja. Ele é pastor de uma outra igreja, não é a igreja batista, ele veio aqui, primeira e única vez que ele veio aqui. E foi um culto normal, eu preguei, depois do culto ele falou para mim, se eu pregasse assim, como você prega na sua igreja, não ficava ninguém na minha. Eu quase perguntei, por que você busca agradar a homens e não a Deus? Eu não quero ofender, desagradar ninguém. Mas em primeiro lugar, eu não quero ofender e desagradar a Deus. Então a verdade vai ser pregada. Se alguém ficar ofendido, tem muitas pessoas que já vieram para a igreja e ficaram ofendidos, não gostaram e foram embora, nunca voltaram. Às vezes vem uma vez, às vezes vem duas ou três, enfim. Mas não podemos pecar para agradar a homens. Apontar o dedo não funciona. Ah, sabe o que foi, Deus? Eu tomei do fruto da árvore proibida, mas foi por causa da serpente, foi para agradar a serpente. Adão, que história é essa que você comeu o fruto que eu falei para não comer? Foi a Eva. Eva, que história é essa? Foi a serpente. E a serpente estava lá, ó. Resultado, foram expulsos do jardim do mesmo jeito. Por quê? Um tentou agradar o outro. Eu digo mais, Adão sabia que não era para comer aquele fruto. Adão comeu aquele fruto literalmente para agradar a Eva. E para salvar a Eva. Quer ver uma coisa interessante que pouca gente percebe? Adão viu Deus criar todos os animais. Deus criou os animais, criou. Aí ele plantou um jardim do Éden. Jardim do Éden quer dizer um jardim murado. Colocou Deus lá dentro. Não tinha animal nenhum lá dentro. Deus criou cada animal para Adão escolher uma ajudadora idônea. Mas não tinha esses animais todos no jardim. Deus criou. E quem viu isso? Adão. E Eva? Eva não havia sido criada ainda. Eva não testemunhou Deus criando os animais. Então tudo que Eva sabia do poder de Deus foi o que Adão contou para ela. Então a serpente foi para quem? Se a serpente foi ou não para Adão, não sabemos. Mas ela foi para Eva. E quem caiu no papo furado foi quem? A Eva. Mas não é desculpa. Pecar para agradar os outros não é desculpa. Daniel capítulo 5, rapidinho, mais um pecado aqui. O pecado intoxicado. Eu sei que aqui ninguém sabe o que significa essa palavra, ou o que é ser intoxicado. Com exceção, talvez, não, deixa para lá. Daniel capítulo 5, versículo 1. Vamos ver que pecado intoxicado é esse. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000.
Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Aqui o pecado não foi apenas que ele bebeu e ficou bêbado. Aqui foi que ele mandou buscar os vasos sagrados do templo. Pastor, que vasos sagrados do templo é esse? E por que estava na Babilônia? Bom, Israel pecou feio, Deus trouxe o exílio. O exílio seria quando os babilônios viriam, eles iam destruir Israel, iam queimar tudo, queimaram tudo, mas antes eles saquearam Israel, e não se esqueça do tesouro que tinha no templo. Tesouro de ouro, tesouro de prata, tesouro de bronze, havia os utensílios que eram usados nos vários rituais e cerimônias. Tudo de ouro, tudo de prata. Isso eles levaram. E foram colocados no tesouro do rei Nabucodonosor. E lá ficaram no tesouro lá, com um monte de ouro, imensidão de coisas. Aí o seu filho, que assumiu o trono depois da morte de Nabucodonosor, o rei Belsazar, deu uma festa, e no meio da festa, intoxicado, ele falou, vá lá no tesouro e traga aqueles utensílios, mas não qualquer utensílio, eu quero os utensílios consagrados ao Senhor Jeová, que estavam no templo do Deus dos judeus. Tragam eles, que nós vamos beber, nós, nossas mulheres e as nossas concubinas, nós vamos nos embriagar, vamos festejar. Eles iriam cometer sacrilégio com os utensílios dedicados ao serviço do Senhor. Ah, pastor, ele estava bêbado, a pessoa bêbada, sabe? A pessoa está bêbada, a pessoa está intoxicada, a pessoa cheirou alguma coisa, fumou alguma coisa, digitou alguma coisa. Não é responsável, é responsável sim. Mas eu nem lembro, não interessa que você não lembra. Eu estava doidão, não interessa, estava doidão. Não interessa. Sabe o que foi que houve? No versículo 30 de Daniel 5. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Demorou muito não. Naquela noite. Sabia que Nabucodonosor tinha um saudável temor de Deus? E é muito provável que ele foi salvo. Mas uma outra história. Mas o seu filho, pelo jeito, não tinha respeito. Não tinha temor. Belsazar profanou as coisas santas do templo de Deus. Mas não adianta se esconder atrás de estar bêbado, drogado, doidão, chapado, chama o que você quiser. O pecado vai lhe achar. Marcos 14. Nosso último pecado que vamos ver hoje. Já vimos, Marcos 14, já vimos o pecado secreto, que a gente pensa que é secreto. Pecado impulsivo que a gente faz no momento de raiva ou paixão, ou enfim, algum momento impulsivo. Aquele pecado que aconteceu lá atrás. A gente tenta até esquecer muitas vezes, mas está lá. E Deus não esquece. Pecado para agradar aos outros, o pecado intoxicado e, por último, o pecado aprovado. Esse é talvez o mais contundente. O pecado aprovado. Que conversa é essa, pessoal? Pecado aprovado. Marcos 14, 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos profetas, dos sacerdotes, para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram. Folgar quer dizer, se alegraram. Claro, era o que eles mais queriam. Folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Aqui Judas cometeu o pecado dos pecados. Ele traiu o Cristo.
mas foi um pecado aprovado. Os principais dos sacerdotes eram figuras de autoridade, não era qualquer João ninguém, não. Eles eram os líderes da nação de Israel. Acima deles, só os romanos que ocupavam a região naquela época. Mas eles tinham grande influência, tinham autoridade e aprovaram. Eu vou entregar Jesus para vocês. Opa, aprovado, carimbado, assinado. Pode ir, toma aqui 30 moedas. Era um pecado aprovado pelas autoridades, pelo poder constituído. Foi aprovado. Aprovado. As leis hoje dizem que você tem mais de 18 anos, você pode beber, você pode fumar. Ah, pastor, 18 anos, vou beber, vou fumar. Por quê? Porque agora é legal. Eu não podia fazer isso ontem, porque ontem eu tinha 17 anos, 11 meses e 51 semanas. Mas hoje eu posso. A lei fala que eu posso. Só porque a lei fala que você pode, deixou de ser pecado? Não. Se o pecado é aprovado, ele ainda é pecado. Ele continua sendo pecado. Não é desculpa nem justificativa. O pecado continua pecado. Vou dar um exemplo aqui. Uns 25, 30 anos atrás, as taxas da criminalidade ligadas com drogas na Inglaterra, no Reino Unido, estavam altíssimas. Aí bolaram um plano para diminuir e foi um sucesso, foi aplaudido, todo mundo, nós somos os máximos. Sabe o que fizeram? E fizeram a mesma coisa no Brasil, simplesmente descriminalizaram as drogas. Usar drogas não é mais proibido, é legal. O número de crimes ligados à droga caiu. Claro, você disse que o errado é certo. Mudou o quê? Nada. Resolveu os problemas sociais, econômicos, nas famílias? Não. As consequências eram as mesmas. O tráfico de droga, problemas de saúde mental, familiares, a violência, o crime, nada disso mudou. Mas a taxa de criminalidade caiu. Pastor, agora eu posso fumar, eu tenho 18 anos. Ah, fume. Vai ver se o câncer vai respeitar as leis. Vai ver se vai te respeitar. Use drogas, veja se o vício vai destruir ou não sua vida. Ah, mas o tribunal tal falou que até tantas gramas não é mais crime. Não é mais crime, mas a consequência é a mesma. Não muda nada. Pecado aprovado continua pecado. Não muda nada. Nos Estados Unidos, no estado de Nova York e alguns outros estados, olha o absurdo. Uma criança nascida, saudável, viva, pode ser morta, assassinada, depois que nasceu. Não é considerado crime, é um aborto. Ok? Um aborto é o quê? Aquela criança era uma criança antes do parto e depois do parto. Era uma criança muito tempo antes do parto, já era uma criança. Ah, mas a lei permite aborto até... É pecado, gente. Ah, mas a lei... Lei de quem? Lei de quem? É pecado. No estado da Califórnia, você pode entrar em qualquer loja e você pode subtrair, roubar, até $900 em mercadoria. E não é crime. Eu vi alguns irmãos sorrindo, dizendo, eu vou para a Califórnia. Eu acho que não. Nem chame a polícia, que você vai pagar uma multa por ter chamado a polícia indevidamente e perdido o tempo da polícia.
Como chamar uma ambulância ou um carro de bombeiros e sem ter fogo nem ninguém ferido? Você leva uma multa. Qualquer um entra numa loja, pega uma sacola e sai. Veja que $900 é uma quantia bastante alta. E se você importunar o coitadinho, você vai ser processado. Atenção, atenção! Taxas de furto e criminalidade no estado da Califórnia caíram. Caíram nada. Aumentaram. Só que não é mais crime. É um pecado aprovado pelas autoridades. Muito cuidado, gente. Pecado aprovado continua pecado. Você pode correr, mas você não pode se esconder do pecado. Mais cedo ou mais tarde chega a hora de acertar as contas. Às vezes é mais tarde, às vezes é mais cedo, mas a hora vai chegar. Existe uma escapatória. Existe perdão. Existe restauração. Existe misericórdia. Pastor, o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. É diferente de graça. Graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos, como salvação. Eu não mereço, mas Ele me dá. Misericórdia é quando eu mereço a consequência do meu pecado. Mas Deus, na sua misericórdia, vai dizer, não. Não. Ele merece. O salário do pecado é a morte. Mas não. Mas qual o pré-requisito para a misericórdia? Preste bem atenção. Porque se você ouvir a mensagem toda e não captar esse ponto, você pode sair daqui desanimado. Todos nós somos pecadores. Eu não posso me distanciar no tempo, distância, motivo, justificativa. Então está todo mundo complicado. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Sabe o que é encobrir transgressão? É tentar o pecado secreto. Aquele pecado que aconteceu 20 anos atrás, você esquece dele. Faz muito tempo, deixa quieto. Aquele pecado que você encobre dizendo, mas é porque ele fez isso, é porque ela fez aquilo, é porque não sei... É porque eu estava bravo, eu estava chapado, doidão, estava bêbado. Sabe o que é isso? É encobrir a transgressão. É tentar fugir do pecado, é tentar esconder do pecado. Não, eu fiz isso, mas a lei permitia. É pecado. Sabe o que é? Tudo isso que nós falamos. Tentar se esconder, fugir do pecado, driblar o pecado, é encobrir a transgressão. E a Bíblia fala, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, não vai escapar das consequências. Não vai ficar não vai ficar barato, não vai ficar por isso mesmo. Não adianta quanto tempo, qual o motivo, qual a razão, se era legal, se era ilegal, não interessa. Quem encobre as transgressões nunca prosperará. Mas, porém, no entanto, o que confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. O que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que é misericórdia? É quando nós não recebemos aquilo que nós merecemos. A gente fala, eu fiz isso, era legal para a lei dos homens, mas era ilegal, era pecado perante Deus. Eu estava com fome, com raiva, com inveja, e eu fiz isso, mas não justifica.
É você ir para Deus e você assumir, você não correr, não fugir, não encobrir o seu pecado e o meu pecado. A gente confessa, mas não para em confessar. Nós temos que deixar. Pastor, e se eu não confessar, e se eu não deixar o meu pecado, eu perco minha salvação? Não, porque salvação não se perde. Porque salvação é um dom gratuito. Se você perdesse, então não é dom e não é gratuito. Então, se eu vou para o céu do mesmo jeito, se eu não perco a salvação do mesmo jeito, então se eu não confessar e deixar, não é lá essas coisas todas, né? Só que você nunca vai o quê? Prosperar. Você nunca vai encontrar misericórdia, ou seja, você vai colher tudo aquilo que você plantou. Lembra que nós lemos? De Deus não se escarnece, o homem ceifará tudo que ele semear. Ou ao contrário, o que ele semear, ele vai ceifar. Você não vai ter misericórdia. Pode ser salvo, vai para o céu, beleza. Mas não vai, aqui na terra, você vai colher e você não vai prosperar. E outra coisa, prosperar não é só financeiramente não, gente. Prosperar não é escrito com esse cifrão, não. Tem muita gente que prospera financeiramente, mas não prospera em todas as outras áreas da vida. Podemos evitar as consequências merecidas do nosso pecado. Não fugindo deles, não encobrindo, mas confessando e deixando. Quando nós confessamos e deixamos, nós alcançamos misericórdia.